Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, você está em mais um dia na casinha do. Crianças, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então vamos lá para mais um dia? Gente, eu fiquei muito triste, sabe? Chorei horrores quando esse avental... Mentira, que eu não chorei bosta nenhuma. Na verdade, esse avental torou, eu fiquei triste, né? Torou esse negocinho aqui, eu tava sem poder usar ele, né? Que eu gosto muito das cores dele, ele é muito Dona Florinda. A minha cara, né? Então, tipo assim, eu falei, vou arrumar agora, né? Porque eu não tinha agulha. E, tipo, achei uma agulha perdida por aí, jogada, né? Na verdade, veio com os trem do Anderson. Eu falei assim, nossa, você será minha, não devolverei você. E aí, menina, é muito ruim ficar sem agulha dentro de casa, porque a gente precisa costurar um trenzinho e eu sou muito costureira, né? Eu sou muito costureira, vai ignorando a minha unha preta, porque eu mexi com terra, muita terra, né? Então, minhas unhas sempre estão assim, com terra embaixo agora, mulher. E agora eu peguei aqui a linha, coloquei e vou ensinar vocês a como costurar. Vocês pegam a linha, passa na agulha, depois junta as duas pontas, faz um nozinho assim na ponta. Pronto, rápido, prático. Agora vamos pegar aqui, emendar bem aqui, ó, o trenzinho, né? Aqui de amarramento. Aí coloca bem aqui, por dentro, entendeu? Dobra o tecido, coloca o negocinho lá. Eu sou muito costureira, eu tava falando nesse momento, entendeu? E agora a gente vai pegando a agulha e vai colocando assim, ó. A gente tava muito feliz de estar arrumando o meu avental xadrez vermelho. Meu Deus, estava muito feliz. Lindo e maravilhoso, sabe assim? Eu me sinto muito camponesa com esse avental aqui. Então, por isso que eu gosto muito dele. Aí eu fui passando assim, gente, é simplesmente isso o trabalho. Não importa se vai sair torto, tô nem ligando. O importante é costurar e ficar uma coisa usável. Aí é isso, aí passando a agulha do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro. Nossa, deu uma música. Até você sentir que já virou um bolão, assim, que não dá mais pra costurar nada. E aí já tá pronto. Por quê? Porque o negócio aqui é segurança, tá? Você tem que sentir que tá seguro e não vai torar de novo. Aí pronto, né? Costurei. Vamos colocar a agulha aqui nesse trem, porque ela sempre some. Então, colocar no negocinho, no rolinho de linha, evita que ela esteja sumindo. Agora, já muito ansiosa, coloquei o meu avental, coloquei errado. Eu falei, que é isso, Gabriela? Cara de panela, pelo amor de Deus. Aí virei, né, ele. Pronto, agora tá ok. Meu Deus do céu, como eu tô camponesa. Gente, meu avental xadrez vermelho novamente em ação. Vamos trabalhar? Então vamos lá comigo, minha gente. Aí percebi que eu tava sem meu brinquinho, ó. Caiu durante o dormimento. Aí eu peguei outro brinco, coloquei porque eu não achei o outro. Então é isso a vida, né? Agora vamos lá. Como vocês sabem, eu sou camponesa, né? Sou muito camponesa. E aí eu tava mostrando esse céu maravilhoso pra vocês e estava vendo que iria chover. Tipo, não tava vendo, tava parecendo que iria chover. E eu falei, gente, se vai chover, não preciso molhar as plantinhas. Mas eu não sou Maju, eu não sei a previsão do tempo, que às vezes erra também. Então eu vou fazer outras coisas. Vou molhar poucas coisas e vou deixar se chover, eu molho. Se chover, eu não molho. Se não chover, aí eu molho. Aí tinha esse negócio de mandioca que foi esbagaçada na hora que tava limpando as mandiocas. Eu falei, eu vou aproveitar ela pra poder plantar, né? Porque eu não vou desperdiçar essa maniva. E vou plantar bem ali no fundo. Aí aqui, mulher, tinha essas sementes de abóbora também que tava tudo sequinha, né? Aí eu coloquei pra secar, ainda da abóbora recheada que eu fiz. Menina, olha o tanto de semente que saiu dessa abóbora. E eu coloquei todas as sementes das abóboras, tudo aqui junto, tá vendo? Nesse saquinho. Inclusive tem até casca de laranja seca, né? Que eu coloquei pra secar também, porque pra quem não sabe, a casca de laranja é um excelente remédio, né? Quando estiver sentindo coisa assim, ruim do estômago. Então, toma a casca de laranja com café sem açúcar, né? E coloca ela torrada junto com o café. Gente, rapidinho melhora, entendeu? Então, eu não posso ficar sem casca de laranja em casa. E mesmo que, tipo, as crianças não gostam de tomar, né? Mas eu obrigo elas a tomar porque esse remédio é muito bom para poder melhorar. Então, eu guardo as cascas de laranja juntamente aqui com as sementes de abóbora já sequinha. Porque é para poder plantar novamente, né, mulher? Porque a gente colheu, mas tem que plantar de novo depois, né? Então, por isso que eu guardo as sementinhas já sequinhas aqui, ó. E dura muito tempo, entendeu? Guardadas aqui para poder plantar mais pra frente. Bom, minha gente, como eu não ia molhar muita coisa, eu vou molhar somente a minha hortinha e essas plantinhas aqui também, que a chuva não bate aqui para poder estar molhando, entendeu? Então, fui molhando aqui a minha babosa, essa babosinha que tá aí bem aí. Inclusive, já tirei até uma folha da babosa maior que tem ali para poder fazer sabonete artesanal. Vou mostrar pra vocês que eu deixei de molho na água, tá bom, queridos e queridas? Olha só, coloquei bem aqui, ó. Tudo cortadinha já, tá vendo? Porque tem que deixar de molho, né? Assim, pra poder sair aquele negócio, né? Da babosa. Aí deixei de molho na água aqui já cortada. Aí sai tudo aquele líquido dela, né? Assim que negócio.
Aí vamos fazer sabonete, minha gente, artesanal. Hoje, vou estar mostrando pra vocês, tá? Esse negócio tá aqui desde ontem, de molho na água. E agora, menina, eu molhei aqui a babosa. Olha como tá lindo esse pezinho de babosa aqui no vaso. Eu tô pensando em tirar ele daí, não sei se eu deixo, não sei se eu não deixo. O outro tá assim, lindão e maravilhoso também, muito grande, tá vendo? Assim, um tanto rodeado de mato, né, em volta dele aqui. Eu fui tirando os matos aqui pra poder identificar as mudinhas que tem aqui, porque sempre sai mudinha, menina. Sempre sai mudinha de babosa em volta do pé de babosa. Gente, esse pé de babosa, vou falar pra vocês. Eu peguei ele, foi numa época que a gente comprou esse terreno, sabe? Aí o que acontece? A gente achou um monte de pé de babosa jogado, né? Que algumas pessoas, não sei o que aconteceu, que arrancaram e jogaram no terreno baldio, né? As pezão de abóbora grandão, de babosa grandão. Aí eu fui e peguei, né, 2. O outro, eu não sei o que aconteceu, acho que o fogo queimou, né? Aí ficou esse daí, menina, sabe? Lindão e maravilhoso, eu plantei. E tá saindo várias mudinhas, tá vendo? Aí eu vou e vou plantando as mudinhas, né, menina? Às vezes eu dou pras pessoas também, né? Mudinha de babosa, porque esse daqui é muito bom. E aí, menina, eu vou plantar bem aqui, perto do outro pé também, pra ficar bonito, né, gente? Aí eu resolvi cercar o pé de babosa com esses tijolos aqui. Por quê, Gabriela? Porque o pé de babosa tá meio assim, sabe? Muito exposta a raiz dele, assim, não sei o que tá acontecendo. Ele cresceu demais e as folhas ficaram assim, né, em cima. E o tronco dele tá muito, muito, muito aparente. Então eu resolvi chegar bastante terra no pé dele aqui, por isso que eu coloquei os tijolos. E aí fui colocando terra, menina, assim, ó, tá vendo? Pra poder cobrir essa outra parte aí da babosa, né? E até na hora de molhar é bom. Por quê? Porque quando eu molho, a água escorre todinha pra fora, né, assim. E acaba não pegando muito no pé de babosa. Então, por isso que eu coloquei a terra aí junto com os tijolos. Na hora de molhar vai ficar muito bom. Sempre na parte da manhã, assim, menina, quando não tá chovendo, a primeira coisa que eu faço é cuidar das plantinhas, né? Eu dedico um tempo, né, do meu dia para poder cuidar de todas as plantinhas, inclusive da minha hortinha, né, minha gente? Que não deu muito certo de colocar bem nesse lugar aí, onde tava a babosa, né? Que a primeira vez a tentativa foi feita com aqueles tambores lá e colocado eles suspensos assim, né? Não deu certo, realmente os tambores estavam rasgando com peso, né? Então, eu resolvi colocar do outro lado ali, só que como aqui o terreno é muito cheio de pedra, o que acontece? Não dá para cavar muito fundo, eu coloquei, fiz assim a horta suspensa, né? Só que de um jeito diferente, porém choveu muito e a chuva foi muito forte, ventania e tudo. Derrubou minha hortinha no chão, esbagaçou tudo meus trem. Então, a terceira tentativa, que tá dando certo, graças a Deus agora, eu coloquei a minha hortinha em outro lado, já tem coentrozinho, tô colhendo bastante coentro, né? A cebolinha foi de arrasta, tá, mulher? Foi de arrasta a cebolinha, né, que tava bem fininha. E aí, o temporal, né, o vento muito forte, derrubou árvores e tudo. E, inclusive, a minha horta também caiu no chão. Todos os tambores caiu. Torou até um galhozinho do pezinho de laranja, né, que tava bem embaixo do negócio da horta. Mas tudo bem, né, minha gente? Como eu sempre falo, a vida é feita de tentativas e erros, né? E essas coisas acontecem. Então, plantei a babosa bem aí desse jeito, tá vendo as mudinhas? Já fui molhando também, porque assim que eu planto, eu já vou molhando, né? Pra poder ela ir se adaptando aqui. Aí fui molhando também um pezinho de melão que tem bem ali, menina, ó, tá vendo? Tá lindo. Aí molhei aqui também o pezinho de babosa. E não molhei as outras plantas, menina, pensando que ia chover. Mas não choveu, mulher. Aí depois eu vou ter que molhar todas as plantinhas, né, gente? Que tem muita coisinha pra tá molhando. Mas, por enquanto, eu só molhei essas coisinhas mesmo aí, né? E a minha trenzinha aqui da minha hortinha, né? Menina, se você tá querendo ter uma horta na sua casa, tenha, faça, nem que seja uma horta pequenininha, em vasos, em algumas coisinhas assim, porque é tão bom a gente plantar nossas coisinhas, um coentrozinho, uma cebolinha, esses trem assim. É muito bom, muito gratificante a gente colher, sabe assim? Então, eu amo mexer com terra, amo mexer com essas coisinhas assim. Gosto demais da conta. Vou mostrar pra vocês agora como é que tá a minha hortinha. Eu coloco essa mangueira aqui pra poder molhar, pra não agredir muito, né, os pezinhos de alface que tá nascendo também. E olha como tá linda, gente. Aqui tem de tudo plantado, né? Assim, nem tudo, né, menina? Falta bastante coisinha assim, né? Mas o que eu consegui plantar, diminuir também os tambores, né? Porque não ia caber tudo aí nessa estrutura, nessa nova estrutura que eu fiz aqui. Então, por enquanto, aqui tá plantado o básico do básico. Eu tenho aqui hortelãzinho, tem bastante plantado, tem Vick. A cebola, só temos essa daí, mas eu plantei aqui na terra outras cebolas de cabeça mesmo, porque dá folha também, né? Esse coentro aqui, eu já colhi bastante desse coentro. Tá vendo que umas partes já tá cortada assim, porque eu vou arrancando, vou colocando na comida, né? Tem tomatezinho ali, cereja, que eu já tenho que mudar
O pepino aqui já tá descendo, né? Já caiu assim, eu tenho que fazer uma estrutura pra ele, pra poder sair os pepinozinhos, né? Que ele vai escorrer aí pro chão. E tem algumas coisinhas, o básico do básico, como eu falei pra vocês, né, minha gente? Assim, coisinha de horta, né? Olha só. Aí, várias coisinhas, né, gente? Hortelã, o coentro, né? Que é muito importante, gente. Eu amo coentro. Aí, aqui tem umas alfacezinhas já brotando aqui, ó, nascendo, tá vendo? E aqui já tem umas que estão maiorzinhas, que foi as primeiras que eu plantei. E mesmo o vento tendo esbagaçado, elas sobreviveram. Estão assim. Aí não precisa tanta alface assim, né, minha gente? Por quê? Porque aqui em casa, mas é só eu mesmo que consumo, né? E como eu tô plantando somente pro nosso consumo mesmo, aí não precisa de tanta coisa assim. E aí quando planta, que cresce o alface todinho, menina, aí eu não dou conta de comer tudo sozinha assim também, né? Aí por isso que eu plantei pouco. Aí depois eu vou estar mudando, aí fui molhando aqui agora com a mangueira, tá vendo? Que eu posso regular, eu gosto de molhar com a mangueira porque eu posso regular e não esbagaçar, né? As minhas coisinhas aqui pra água não ser tão forte assim, em cima das coisinhas. E dá super certo. Aí eu regulo ali na hora de for molhar o alface, deixo mais assim, leve, né, a água. Mas por enquanto, né, gente, graças a Deus já tá bom demais da conta. Tem bastante coisinhas, né? Aí eu fui molhando aqui todas as coisas que eu tava vendo mesmo nesse Brasil. Aí eu fui molhando, gente, tudo assim, direitinho. Tá vendo os coentros? Gente, tem muito coentro. Vocês querem coentro? Se você quiser, aqui temos, tá? Aqui eu sou muito coenteira. Aí fui molhando ali, ó, bem devagarzinho, os pezinhos de alface, né, pra não agredir tanto eles. Fui molhando as outras coisinhas, né. O outro maracujá, gente, também bagaçou, meu maracujá ali, né, que tinha no outro lugar ali. Aí agora eu tô molhando outra mudinha aqui, né. É isso, gente, é a vida, né. Umas coisas dão certo, outras não, né. É coisas da vida, coisas que acontecem mesmo, né. Não tem jeito, tá fora do nosso controle. Então agora ajeitei dessa maneira e ficou bom. Aí fui molhando ali e tudo. Joguei o esterco de galinha todo ali no chão, menina, pra poder ir curtindo. Aí eu de vez em quando eu dou uma molhada nele. Fui molhando o pé de maracujá também. E pronto, menina. Olha só como é que tá minha hortinha maravilhosa. Gente de Deus, como eu tô horteira. Estou muito horteira. Agora, queridos e queridas, naquela parte de lá, como eu falei pra vocês, eu vou plantar as manivas de mandioca, né? Aí eu vou plantar bem ali no fundo mesmo, né? Alguns pedacinhos de maniva de mandioca, que foi as maniva que torou lá com a roçadeira. Então já peguei e aproveitei para poder estar plantando aqui também, porque eu aproveito tudo, né, mulher? Não jogo nada fora, não. Gente, se eu for na casa de alguém e uma pessoa me dá uma laranja para me chupar, eu pego a semente e guardo no bolso. Um dia eu fui na casa de uma moça, né, e tinha um pezão de... Eu não sei como é que vocês chamam, mas algumas pessoas chamam de cereja silvestre, né? Eu conheço também por cereja silvestre, é uma frutinha muito boa. Tem pessoas que não gostam, né? Não acham o sabor dela muito, assim, forte, não gostam. Gente, mas é uma fruta tão gostosa. E o que acontece? Eu peguei, assim, e eles não gostavam, gente, da fruta. Ninguém comia. E tinha um pé carregadíssimo. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor não dá asa pra cobra. Por que que esse povo tem esse trem aqui no quintal e não come, gente? Pelo amor de Deus, não gosta. Aí eu peguei várias frutinhas, né? Comi e coloquei, menina, no bolso. Plantei, né? Aí algumas vingaram. Faz muito tempo isso. Algumas vingaram, né? As mudinhas. A gente nem tinha esse terreno ainda. Aí outras morreram, né? E acabou que as galinhas torou. E aí eu fiquei sem a mudinha da cereja silvestre, minha gente. Mas eu pretendo comprar aqui pra plantar aqui, né? Nesse terreno. Essa cereja silvestre, porque eu gosto muito. Eu acho muito gostosa, sabe? E até hoje tem o pezão lá na casa do povo que não come. O chão fica forrado, menina, você acredita? E eles não gostam, mas eu amo. Depois de cuidar de todas as plantinhas ali, né? Molhar direitinho a horta, cuidar das coisinhas, plantar a mandioca também. Eu uso esse óleo aqui, gente, pra poder jogar na lenha, pra acender mais rápido, entendeu? Aí eu pego e jogo um papel ali e vou jogando esse óleo pra poder pegar mais forte assim na lenha mais rápido, né? E acendo ali com o isqueiro, depois eu vou colocando plástico, tá vendo? Para poder o fogo acender. Aí eu tô cozinhando bastante aqui no fogão a lenha, né? Esses últimos dias. Aí tô fazendo muita coisa aqui também no fogão a lenha, né, minha gente? Então, eu pego e já vou logo acendendo o fogo. Tá vendo? Essas lenhas aí, eu peguei, assim, esses galhos mais secos aqui no quintal mesmo. E fui colocando aí para poder acender bem mais rápido que esses galhozinhos secos, né? Do que com a lenha mais grossa. Aí acende bem mais rápido. Aí pronto, menina. Fui acendendo fogo, né, já para começar os afazeres domésticos, né, de dona de casa dessa vida. E vou fazer também o sabonete artesanal de babosa, vou fazer também sabonete de açafrão
né, minha gente? Eu comprei a base glicerinada, né, na Shopee. Se vocês quiserem o link, tá bom? Acompanhe o passo a passo aí. Não sou profissional, não sou saboeira, tá? Assim, de sabonete fazer. Então, assim, vou fazer aqui enquanto eu faço o almoço. Depois vou esquentando a base glicerinada aqui. E vou fazer arriscar fazer um sabão de babosa, que eu tô querendo demais da conta, e também de açafrão, né? Gente, eu acho assim, né, que deve ser dessa maneira mesmo que faz, né? Não sei, porque muitas pessoas usam a essência e também o extrato de babosa, né, pra poder fazer o sabão. Eu não comprei essência, nem extrato de babosa, nem nada. Simplesmente comprei uma essência de trem, como é que fala? De lavanda. E também comprei a base só e vou usar a babosa natural mesmo, sabe? A folha da babosa natural, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo que eu deixei de molho. Eu já fiz uma vez sabonete de tingui. Não sei se vocês conhecem tingui, mas ele é ótimo pros cabelos, sabe? É muito bom. Eu fiz um sabonete natural com tingui e eu lavava meus cabelos, tomava banho também, porque ele é muito bom pra pele. E aí, não tinha mais tingui, né? Quando eu fui na fazenda lá, não tá na época. Então, não deu pra eu poder fazer sabonete de tingui, mas eu amo também. E dessa vez fazer de babosa, de açafrão, vai dar super certo. Aí, menina, eu fui aqui fazendo a comida, né? Fiz o arroz, fui colocando ali umas coxas ali de frango pra poder fritar. Como a glicerina derrete muito rapidinho, aí eu vou colocar em banho-maria pra poder tá derretendo aqui, né? Já vou colocar água quente também. Então, vai ser rapidinho, por isso que eu já fui logo fazendo o almoço, pra depois fazer esse processo de fazer o negócio do sabonete. No geral, o que mais demora mesmo, né, é o sabonete endurecer, porque eu só comprei uma forminha, né, então não dá pra fazer tantos assim de uma vez. Aí eu tive que tá fazendo aos poucos, né. Aí eu vou fazer primeiro de babosa, aí outro dia eu faço de açafrão, né, menina, porque só tem uma forminha, né, como eu falei pra vocês. Mas eu segui o passo a passo, né, de várias pessoas que fazem também. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Vamos ver quando eu usar se vai dar certo, se vai ficar bom, se não vai. Mas é isso, é muito legal. Aí agora tinha esse feijão aqui, ó, que já tava temperado. Eu coloquei ali na panela. E essa tampa dessa panela aí de arroz, menina, ficou lá na fazenda, vocês acreditam? E foi do dia que eu levei o bolo, né? O bolo. E aí, mulher de Deus, levei lá tampado na forma e a tampa acabou ficando lá na fazenda. Então já agilizei ali o almoço, agora eu vim cuidar do cabelo da criança. Eu tô usando esse creme Scala, né? Não, Escola. Esse creme aqui, que ele é muito bom, sabe? De melancia. Eu amo os produtos da linha Scala, sabe, gente? Assim, eu não vivo sem. Eu sempre compro cremes, assim, esses potão da Scala. Acho muito bom, sabe assim? Ele é 2 em 1, esse daqui, que é creme pra pentear e creme de hidratação. Tem uns que é condicionador, né? E creme pra pentear e tal. Esse daqui é esse daí, essas duas negócios. E agora, menina, eu gosto de fazer o rabo de cavalo aqui na Maria Heloísa. Ela tava pedindo pra me fazer trança, porém eu estava sem tempo, né? Não ia dar tempo, mulher. Já agilizei o almoço, tudo. E aí a criança tomou banho, vestiu o uniforme e eu tenho que vir aqui pentear o cabelo dela, mas não ia dar tempo de fazer trança. Porque demora demais, né, menina? O cabelo dela é muito volumoso e às vezes eu erro, né, a hora de fazer a trança. Tem que ter com tempo pra trança ficar bonitinha, certinha, né? E tudo mais. Então, eu falei pra ela, hoje não dá pra fazer trancinha no seu cabelo, depois eu faço. Hoje eu vou fazer somente o rabo de cavalo mesmo, tá bom? E outro dia eu faço a trança. Aí a Maria Vitória já sabe arrumar o cabelo dela, né, direitinho. E Maria Heloísa que precisa ainda dessa ajuda aqui, mas antes também Maria Vitória precisava, né? De eu amarrar o cabelo delas, porque é muito volume. Elas não dão conta de fazer assim um rabo de cavalo perfeito, fica folgado e tudo mais. Então por isso que eu ajudo, gente. Mas à medida que as crianças vai crescendo, né? Elas vão tendo a autonomia de fazer as próprias coisas sozinha, né? E tudo mais. E aqui, por enquanto, eu tô fazendo desse jeito aqui, ajudando, né? Mas é a vida da mãe. Aí pronto, fiz o rabo de cavalo bonitinho, fui ajeitando ali, né? Pra desembaraçar o cabelo dela também, ela não dá conta, minha gente. Porque forma muitos nós, né? No cabelo. E aí acaba que ela não dá conta de desembaraçar. Aí tem que ser eu mesmo, mulher. Mas é cada fase da vida, né? A gente vai coisando. Aí eu uso essa escova mesmo. Até tinha comprado uma outra escova na Shopee pra poder fazer esse tipo de penteado aqui. Mas realmente, gente, essas escovas não barra essa escova de lavar roupa. Vou falar pra vocês. A criança ficou assim, muito linda, muito bela, maravilhosa. O almoço já ficou pronto, olha só. Comidinha simples, como sempre, né, minha gente? Arroz, feijão e carne. E aí, eu sempre faço uma saladinha de repolho, né, minha gente? Que é a única salada que eu sempre faço toda a vida. Chamei as crianças pra ir almoçando. Enquanto isso, eu tava agoniada com esses matinhos que tinha bem aqui, tá vendo?
E tinha algumas plantinhas aqui, mulher, que estavam completamente sufocadas pelo mato. E elas não estavam nem crescendo. Não sei se é por conta do mato, sei lá o que que é. Só sei dizer que elas estavam tampadas, não dava nem pra ver direito, né? Com esses matinhos que tinha aqui. Parece que foi ontem que eu limpei esse mato aqui, entendeu? Parece que foi ontem, mas o capim cresce muito rápido mesmo, sabe? E eu limpei as mandiocas, né, menina? Mas esse lado aqui eu não limpei. Então, eu tava agoniada com isso daqui, porque tinha plantinhas aí, né? Algumas plantas que vão virar árvore futuramente, que é essa planta aí que é o oiti. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito dessa árvore. Sabe por quê? Porque ele cresce bem rápido e dá uma sombra muito boa mesmo. Às vezes, quando a gente passa debaixo dessas árvores de oiti, ela tem um cheiro assim meio forte de bosta, né? Mas isso é uma... eu acho que isso é normal mesmo, né, da árvore. Mas é uma árvore muito legal, né, de se plantar. Eu lembro que eu já tinha plantado lá na outra casa, né, que a gente tinha 2 pés de oiti, menino de Deus, mas esse trem cresceu, que deu uma sombra tão maravilhosa na frente de casa. E eu amava essas 2 árvores, sabe, na frente de casa, porque era tão fresquinho, tão bom. E por isso que eu gosto de plantar oiti. Aí tem esses pés de oiti plantado aqui, né, que a gente trouxe da fazenda as mudas, plantamos aí. Mas tem muda, gente, desse negócio aqui na cidade inteira. Porque se tem uma árvore que tem aqui na minha cidade, é oiti. Tem demais, muitas pessoas plantam, né, então é muito bom. Aí agora, menina, até o fruto também, né, é comestível e tudo assim. Eu não como muito assim não, sabe, nunca, só experimentei, mas comer assim direto não como não. E não é muito comum as pessoas comerem aqui também, né? Mas é uma árvore maravilhosa. Então eu limpei em volta, tá vendo? Tudo direitinho. E das outras plantinhas também que estavam ali. Tá só o fiapinho, menina. As plantinhas, as mudinhas de negócio que eu tinha plantado aqui, olha só. Bem pequenininhas mesmo, fininhas. Aí deu esse tantão de capim, mulher. Ou seja, tinha muito mais mato do que os trenzinhos plantados, né? E é isso, ó. Aí, menina, agora eu voltei pra cá depois de levar as crianças no ponto de ônibus. Eu vim agora para poder coisar a glicerina. Eu resolvi usar essa panela aqui mesmo. Depois eu lavo direitinho, né? Eu passei um detergente aqui para poder sair com mais facilidade o carvão. E eu vou fazer em banho-maria. Comprei essa glicerina aqui, ó, V&G, né? Na Shopee. Vamos ver se vai dar certo. Comprei também um Lauril, que inclusive eu joguei um pouco depois no meu sabão líquido para poder coisar. O Lauril, gente, é para poder espumar mais, sabe assim? Ajudar o sabão a espumar mais, né? Aí essa essência aqui, ó, de lavanda, o trem não foca de jeito nenhum, mas é uma essenciazinha de lavanda, só que é bem pouquinha, né, gente? Bem pouquinha mesmo. E eu vejo que as pessoas fazem um sabonete, elas colocam muita essência, assim, pra ficar bem cheiroso. Esse daqui é um óleo essencial, tá, gente? Então, assim, as pessoas colocam bastante pra poder ficar com cheiro bom, né? E agora, mulher, eu fui coisando aqui, eu não sabia a quantidade certa, tá, gente? Não sei a quantidade certa, tá? Mas vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Eu dividi no meio, tá? Essa base. E vou usar esse trenzinho aí. Já vou deixar essa vasilha aí própria pra poder fazer esses sabonetes, né? Vou utilizar sempre pra fazer isso agora. Exclusiva essa vasilha vai ser só de fazer sabonete artesanal. Então foi essa base aí, né, que eu usei. Ela é de 1 quilo, então eu tô usando 500 gramas de base, tá? Que eu dividi no meio. Então cortei os cubinhos pra facilitar na hora de derreter. Aí eu vou colocar aqui na panela e vou derreter em banho-maria, gente, porque é muito rapidinho. Aí eu jogo já água fervente aqui dentro da panela assim, para poder ser mais rápido ainda. E só com a água fervente aí na vasilha, a glicerina já vai derretendo todinha. E é muito fácil, muito rápido, muito prático para poder derreter e fazer o sabão artesanal, né, aqui de babosa. Aí, gente, eu peguei e fui deixando derreter, né, aí desse modelo. Se vocês quiserem, posso estar deixando o link da glicerina, tá bom? O link da forminha que eu vou usar, da essência e também do Lauril, tá bom? Pra você estar fazendo. Nessa primeira remessa que eu fiz aqui de sabonete, eu esqueci de colocar o Lauril, gente. Mas coloca também se quiser, opcional. Eu comprei mesmo, né, pra poder ajudar a espumar mais e tudo, que eu gosto do trem espumando, né, como vocês sabem. Aí depois de derreter negócio aqui, a glicerina, eu peguei essa concha, menina, só pra mexer aqui os outros cubinhos que ficam assim, sem derreter. Só com esse calor aí mesmo, ele já vai derretendo e ficando bem líquida aqui a nossa glicerina. E eu usei esta negócio aqui, como é que fala? Essa concha, sabe, menina, que tava bem velhinha, eu resolvi deixar pra isso daí mesmo, para este fim, mexer com sabonete também, né?
E agora eu fui cortando a babosa, assim, os pedaços, ó, tá vendo? Fui cortando os cubinhos também, assim, uns pedaços não muito grandes, não muito pequenos, para poder ajudar na hora de triturar aqui nesse processador. Se você quiser, pode bater no liquidificador também. E eu triturei com a casca mesmo, assim, sem tirar a casca da babosa, para poder dar uma corzinha mais verde no sabão, sabe? No sabonete. E aí eu fui pegando ela assim e cortando, né? Pra triturar e depois só colocar no nosso sabonete, minha gente. Eu não sabia como é que ia ficar, não sabia se ia dar certo, né? Mas vamos fazer um teste, minha gente. Aí eu fui coisando, tá vendo? Eu peguei e triturei no processador. Aí ficou bem espumosa. A babosa ficou assim, com uma espuma gigantesca. Aqui eu fui colocando, né, a babosa misturando na glicerina. Eu não sabia a quantidade certa de colocar. Foi mais no olhômetro mesmo, assim, de estar colocando a babosa, né? Não medi, não pesei, não fiz nada, não. Só simplesmente fui colocando a babosa, né, assim, desse jeito. E formou uma espumona, assim, pra mim tava parecendo que não ia dar certo de jeito nenhum. Depois eu tirei ali da água quente, né, e fui misturando muito bem. E no início parece que não vai prestar, que não vai valer nada, que vai ficar estranhão, muito coisado. Parecia que a babosa não estava se misturando com a glicerina. Mas eu fui mexendo, muito bem, gente. E logo a babosa foi se misturando com a glicerina e foi acabando mais essa espuma aí. E deu super certo. E aí, gente, eu esqueci de colocar o Lauril, vocês acreditam? Não coloquei Lauril nessa parte aí, né, desse primeiro sabonete que eu fiz. Aí fui colocar a essência, mulher. E tipo assim, eu não tenho paciência, tá? Não tenho paciência de jeito nenhum pra esse trenzinho de gota. Não tenho... Não, sinceramente, gente, negócio de gota não é comigo, não. Eu respeitei, tá? Respeitei o gotejamento. Fui colocando ali as gotinhas. Mas a minha vontade mesmo era de arrancar esse negócio, esse conta-gotas, e rebolar no meio do mato e despejar, entendeu? Despejar uma quantidade assim, bem olhômetra mesmo, de essência, né? De óleo essencial. Porque, sinceramente, eu não tava com paciência pra esse trenzinho, não. E a vida, né? Aí aqui agora só misturei mesmo, né? O trem aí. Aqui a babosa, o óleo essencial e a glicerina, só isso. Eu esqueci de colocar o Lauril. E o próximo sabonete que eu vou fazer, gente, eu vou colocar óleo de coco, né? Que eu lembrei que tinha óleo de coco aqui. Aí ficou assim, ó, mais líquido, tá vendo? Depois que misturou muito bem aqui a babosa com a glicerina e tudo mais. Aí ficou mais líquido, agora é hora de colocar nas forminhas. Essa forma aqui, né, é para 6 sabonetes. E aí agora é só despejar aqui na forminha, né? Assim, fica bem líquido, como vocês estão vendo, ó. Desse jeitinho. Aí depois isso daqui vai endurecer e vai se transformar num sabonete. Ficou com uma cor bem bonita, bem legal, assim, inicialmente, né? Vamos ver quando secar, porque sempre dá uma clareada a mais, não fica assim com um verde tão vivo, né? Mesmo eu tendo comprado uma base que é uma base glicerinada, assim, transparente, né? Glicerinada ela é, mas é transparente. Tem uma que é branca e tem a que é transparente. Eu escolhi a transparente, né? Que eu acho mais bonita. Com certeza, o sabão que é feito só com extrato de aloe vera, né? De babosa e com a corzinha verde fica bem mais bonito, né? Do que o sabonete feito com a folha da babosa mesmo. Aí eu tampei com isso daqui, tá vendo, ó? E eu já fui logo cortando o outro pedaço de glicerina lá no negócio, colocando pra derreter. Mal sabia eu que ia demorar pra poder endurecer, menina. Demorou bastante, né? Esqueci de calcular quanto tempo foi, quantas horas foram de endurecimento aqui. Só que não foi de um dia pro outro, não, gente. Foi assim, foi horas, né? Aí ficou assim, ó. Gente, eu achei muito bonito. Muito legal, sabe? Ficou um verde bem clarinho, com uns pedacinhos de babosa assim, ó, no fundo, né? Os pedacinhos verde. Ficou lindo, maravilhoso. Super duro também, o sabonete. Aí eu fui colocando ali num plásticozinho, pra depois eu ver o que eu vou fazer. Tava vendo aqui, pensando se eu ia embalar com plástico, né? Ou se eu iria colocar numa caixa. Tava pensando ainda, menina. Só que eu não tenho muita prática, assim, de embalar com plásticozinho. Eu também não tenho embalagem própria pra poder colocar os sabonetes, né? Então, a gente coloca do jeito que dá. Aí eu fui colocando ali em cima pra poder ir dando mais uma secada. Porque eu já tava querendo colocar a outra receita de sabonete, né, aqui. E é isso, menina, ó. Fui coisando, né, direitinho. Colocando lá, tudo bonitinho, né? Tudo plim, tudo clean. Aqui, menina, já tinha feito, né, a outra mistura. Outra mistura não, o derretimento, né? Da base da glicerina.
E agora eu fui colocando mais babosa aqui, tá vendo? Assim, ó. Fui colocando a babosa triturada. E desse jeito, mulher, ó. Tá vendo? Então, gente, deu certinho aqui pra poder fazer 6 sabonetes nessa forminha aí. Metade da base. 500 gramas de base deu pra fazer 6 sabonetes. Aí eu resolvi colocar, dessa vez, como eu falei pra vocês, óleo de coco, né? Coloquei 2 colheres de óleo de coco, aqui pra poder dar mais uma hidratada na pele, né, e tudo mais. E dessa vez eu lembrei de colocar o Lauril. Coloquei uma tampinha de Lauril, gente, a própria tampa do Lauril mesmo da embalagem. Eu coloquei uma tampinha dele. E não sei quantos ml é, só sei que usei uma tampinha. Aí eu não tive paciência, tirei o conta-gotas, que eu já tava nervosa com esse trem. E joguei uma quantidade assim que meu coração mandou, de óleo essencial. Aí fui misturando tudo, depois que deu uma boa baixada na espuma ali, eu vim jogando na forminha, né? E colocando aí pra poder se formar o nosso sabonete maravilhoso de aloe vera, de babosa. Eu quis fazer, gente, com a base glicerinada mesmo, com essa glicerina, porque eu não quis fazer com soda, mas só que até essa base aí, ela é feita com soda, minha gente. Entendeu? Ela passa pelo processo todinho de fazer o sabão normal com soda, né? Aí, é isso. Aí tava assim, ó, lindo e belo, maravilhoso, né, minha gente? O sabonete ficou muito bonito. Eu gostei muito, achei muito, muito lindo, né? Essa cor verde. E o cheiro também ficou bem gostoso, gente. Assim, sabe, com esse óleo essencial de lavanda. E o cheirinho também, assim, da aloe vera. Não fica fedendo subaqueira, tá bom, minha gente? Assim, CC. Porque a aloe vera tem um cheiro, assim, bem, bem forte, né? Mas não fica fedendo, tá? O sabonete. Fica com um cheirinho bem gostoso. E agora eu fui aqui na minha primeira tentativa de embalar os sabonetes com plástico velho. São plásticos reutilizáveis, sabe? Que veio com roupa, alguma outra coisa assim que eu guardo, né? Esses plásticozinhos aí. Aí eu lavo direitinho e guardo. Então, esses plásticozinhos, gente, eu tava usando pra poder embalar o sabonete, mas não deu certo pelanca nenhuma. Nossa, um monstro, não. Uma criança com a cara toda cheia de cola, aparecendo aqui na frente da câmera, bem aleatoriamente. E aí eu rebolei, né, o plástico bem lá no meio do mato. Não quis mais colocar no sabonete, porque não tava dando certo. Então, eu resolvi colocar nessa caixa aqui mesmo, com um papelzinho. E essa caixa veio com sapato e com esse papel aí também, entendeu? Aí eu aproveitei. É um papel que eu não sei o nome. Aí eu vi que ele é bem sequinho assim, né? Pra colocar o sabonete em cima. E vai ajudar, né, o sabonete a secar mais rápido e ficar mais duro e tudo mais. Então, eu coloquei assim, tá vendo? Aí em cima e vou esperar o restante agora endurecer pra depois desenformar e colocar aqui também. Mas ficou muito bonito, gente, o sabonete de babosa. Então, se você quiser fazer, eu vou deixar o link de todas as coisinhas que eu comprei na Shopee pra poder fazer esse sabonete. Bom, gente, então eu tô aqui encerrando mais um vídeo. Aqui já é um dia após eu ter feito o sabonete de babosa. Inclusive, eu já fiz outro aqui também que tá secando, ó, que é o sabonete de açafrão. Ele ficou nessa cor bem escura, tá vendo? Mas ele tá muito cheiroso, sabe, gente? Porque eu utilizei outras coisas. Eu não sei se vai dar certo esse negócio de eu ter utilizado outras coisas ao invés de só a essência de lavanda. Não sei. Só sei que, menina, sente o cheiro. Tá muito bom. E olha só, ele ficou assim nessa cor bem escura. Eu achei bem interessante, sabe assim? Eu não sabia que ficava assim. Não sei se eu coloquei muito açafrão, acho que sim. Acho que coloquei muito açafrão pra ficar nessa cor assim escurona. Mas ficou muito lindo esse sabonete de açafrão. E eu coloquei outras coisas. Eu coloquei óleo de coco, coloquei glicerina, coloquei... esse trem aqui, como é que é o nome? Óleo de rosa mosqueta. E coloquei outro óleozinho aqui também de alecrim. E coloquei esse óleo aqui, gente, que não é um óleo assim pra essas coisas, né? É um óleo paixão. Eu coloquei pra ficar com um cheirinho mais gostoso. Gente, ficou muito cheiroso. Mas eu não sei se vai prestar, mas eu acho que vai prestar. Ó, muito lindo, né? E o de babosa, menina, o de babosa tá aqui. Esse daqui é o segundo que eu fiz, ó. É o segundo. Aí, tá bom, gente, o sabonete, né? Mas esse de açafrão ficou muito lindo, ó. Lindão. Então é isso, gente. Esse foi meu dia, né? Aqui tá a forma, ó. Eu já vou fazer mais sabonete, né? Vou fazer mais. Eu quero guardar bastante sabonete, assim, né? Desse jeito. Mas deu super certo, gente. Eu quero agora utilizar, né? Pra ver como é que vai ficar, né? Se vai prestar pra tomar banho e tudo mais, né, gente? Esse sabonete. Não sei, é um mistério. Eu vou falar pra vocês depois, tá bom? Se prestar, se não prestar, vamos ver. Só sei que esse segundo sabonete que eu fiz aqui de açafrão ficou muito cheiroso. Mulher de Deus. Enfim, gente, eu vou estar deixando aí, tá bom? Na descrição. Ou aqui mesmo no vídeo, aqui em algum lugar, aqui,
o link pra vocês só clicar nos produtos aí, ó, produto, tá? Que você vai direto lá pra Shopee. Se você quiser fazer o sabonete artesanal dessas coisinhas que eu comprei, a base, glicerinada, esse trenzinho aqui, o molde de silicone, o Lauril, essas coisas tudo, né, a essência, vou estar deixando aí pra vocês conferir, se caso você quiser fazer também, se você tiver babosa no seu quintal pra fazer, né, e tudo, açafrão também, se você quiser coisar. Não sei se você se interessa de fazer sabonete artesanal, só sei dizer que é muito gostoso fazer, é muito bom, né, eu gostei muito. E é isso, minha gente. Então, vou estar deixando aí pra vocês. E esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.